Estamos de regresso ao nosso canal de YouTube para mais um teste com um novo modelo. E desta vez vamos ficar a conhecer a nova versão da Triumph Street Triple, uma naked de média capacidade que foi apresentada em 2007 e que desde então sofreu diversas alterações. Para este ano, o construtor britânico lançou uma nova Street Triple que é proposta em três versões. Esta é a RS, a mais bem equipada, dotada de um equipamento ciclístico de topo e com um motor de 3 cilindros em linha e 765 cm3, levado a um nível de potência referencial para a sua categoria. Começando pela componente estética, de referir que a Triumph não operou alterações muito profundas neste modelo. Também não seria de esperar, uma vez que se trata de uma naked e aquilo que define a presença estética de um modelo com estas características, essencialmente, é aqui a zona frontal do farol. E aí, de facto, temos novidades. Temos agora dois faróis completamente LED, com formato mais agressivo e enquadrados também por esta pequena carenagem, que tem aqui uma pequena entrada de ar na zona central e que acaba por reforçar a agressividade deste modelo. Depois, continuando ainda na componente estética, estas duas pequenas tampas laterais que enquadram muito bem com o radiador também têm um desenho novo e de referir que esta proteção de motor, o chamado bico de pato, é proposto de série na versão RS. Na traseira, apesar das suas dimensões minimalistas, é certamente destacar o bom gosto conseguido no desenho destas pequenas secções laterais, onde podemos ter aqui uma passagem de ar que acaba por reforçar também a componente esportiva deste modelo, que, recorde-se, para muitos utilizadores acaba por ser uma alternativa para a realização de track days e para a condução desportiva em pista. Depois de salientar que, para complementar o novo farol dianteiro em LEDs, temos também o farolinho traseiro com a mesma tecnologia e, naturalmente, os 4 piscas também em LED. Um componente que reforça a qualidade, digamos assim, a exclusividade deste modelo, acaba por ser este belo braço oscilante, com esta secção ondulada e totalmente produzido em alumínio. Característica exclusiva desta versão RS é esta pequena proteção em fibra de carbono aqui no terminal da ponteira de escape. Avançando agora para aquilo que é o elemento mais distintivo deste modelo. Um motor de 3 cilindros em linha com 765 cm3. Como referi há pouco na introdução, este modelo foi lançado pela primeira vez em 2007 e na altura um motor de 3 cilindros em linha, que, recorde-se, é um formato muito caro para esta marca britânica, que utiliza motorizações com 3 cilindros em linha desde o seu lançamento ou relançamento em 1992, e a Street Triple, quando apareceu em 2007, vinha equipada com um motor com 675 cm3. Na altura já fazia bastante diferença em termos de prestações e capacidade de resposta face às tradicionais naked de média capacidade de origem japonesa, quase todas equipadas com motores de 600 cm3, de 4 cilindros em linha, com uma boa capacidade para fazer rotação, para atingir altos regimes, mas sem a possibilidade de disponibilizarem o binário em média rotação que a unidade da Triumph na altura conseguia. Naturalmente, com a subida de capacidade para 765 cm3, que ocorreu há 3 anos atrás, essa capacidade de binário em média rotação saiu ainda reforçada. E nesta versão RS, a Triumph aproveitou já parte da tecnologia que tem vindo a desenvolver para a categoria Moto2 do Mundial Velocidade, que, recorde-se, a Triumph é desde o ano passado a fornecedora de motores para essa categoria, e o motor que as Moto2 utilizam, no fundo, é este bloco da Street Triple, este bloco com 765 cm3. Então temos que nesta versão RS este motor atinge 123 cavalos de potência máxima às 11.750 rotações por minuto, enquanto na versão imediatamente inferior, portanto a Street Triple R, atinge 118 cavalos. Mais importante do que isso, apesar de ser um valor referencial para esta categoria, temos um excelente binário de 79 Nm obtidos às 9.350 rotações por minuto, o que dá aqui uma ideia da amplitude da faixa de utilização deste motor. Depois, para além dessa capacidade prestacional,
temos um conjunto ciclístico de topo. E é isso que de facto também sublinha o posicionamento um bocado mais exclusivo desta versão RS. A começar pelas soberbas suspensões. Na traseira temos um exclusivo amortecedor Öhlins totalmente ajustável, enquanto na frente a Triumph recorreu à melhor unidade que a Showa tem disponível para motos de produção em série. Trata-se da forquilha invertida com bainhas de 41 mm de diâmetro, modelo BPF, portanto em inglês quererá dizer Big Piston Fork, ou seja, é uma forquilha que utiliza êmbolos de grandes dimensões que acabam por facilitar o funcionamento de todo o sistema hidráulico. Tal como na unidade traseira, esta forquilha Showa é totalmente ajustável. Na travagem, contamos com dois discos flutuantes com 310 mm de diâmetro na dianteira, assistidos por soberbas pinças Brembo monobloco de montagem radial, as famosas Brembo M50, que apenas as máquinas desportivas mais exclusivas utilizam. A complementar este conjunto, temos também uma bomba Brembo, sendo salientar que as manetes, tanto a de travão como a da embreagem, são ajustáveis. Outro dos elementos que reforça o excelente equipamento desta versão é o Quick Shifter, que está montado de série nesta versão RS. É de salientar que também é proposto de origem na versão imediatamente abaixo na R e não existe apenas na versão base na S. Em termos de pacote eletrónico, temos naturalmente controle de tração, temos também ABS, neste caso não tem função cornering, mas temos à nossa disposição um total de 5 modos de condução em que todos os parâmetros, desde a utilização do motor, ou seja, a forma como a potência nos surge e podemos utilizá-la através do controle do acelerador que tem comando eletrónico. Portanto, através desses 5 modos nós podemos ter aqui diversas facetas à nossa disposição. Em termos de instrumentação, outro fator que distingue a versão RS da versão R, imediatamente abaixo, é que nesta a Triumph utiliza um ecrã TFT 5 polegadas, enquanto na versão R a marca disponibiliza um LCD com as mesmas dimensões. Para comandar todas as funções temos essencialmente este botão colocado aqui no punho esquerdo, que é possível ser atuado em 4 direções. E depois, quando quisermos regressar ao menu inicial, portanto, temos aqui o botão Home no punho direito, que nos permite aceder então à listagem inicial do menu. Este ecrã tem uma informação muito completa e permite aceder a 4 estilos gráficos diferentes. Portanto, podemos escolhê-los através do botão esquerdo, bem assim como o ajuste da luminosidade e do contraste, em 3 níveis. 2 manualmente ajustáveis e tem um terceiro automático em que o próprio ecrã, à medida que passamos num túnel ou que incide muita luz do sol, acaba por ajustar o contraste para podermos ter sempre uma boa legibilidade. A informação é muito completa, se bem que aqui no canto inferior direito e no inferior esquerdo temos aqui algumas indicações, nomeadamente o relógio e a temperatura do motor, que surgem em dígitos bastante pequenos, portanto é necessário ter alguma atenção. Depois temos aqui muita informação, na zona central o velocímetro em formato digital, depois ladeando o taquímetro. Em cima, acionando este botão, vamos aceder a informações como a autonomia, o consumo médio, o consumo instantâneo. Depois temos também a distância percorrida e o tempo percorrido desde a última paragem. Podemos ter ainda um taquímetro também com os dígitos maiores para complementar a escala de certa forma mais pequena existente na zona central. Temos um cronómetro muito interessante para quem utiliza este modelo em pista, que nos permite cronometrar as diversas voltas que vamos realizando, premindo à medida que vamos passando pela reta da meta. Vamos então ficar a conhecer as qualidades dinâmicas desta nova Street Triple RS. A primeira impressão aos comandos da Street Triple é de uma enorme facilidade. Estamos a falar de uma máquina extremamente compacta, que apresenta uma distância entre eixos de apenas 1405 mm e, por além disso, é muito estreita, especialmente na zona central, onde encaixamos as pernas no reservatório de combustível.
Esta é uma das grandes vantagens do formato do motor de 3 cilindros em linha, que devido à sua reduzida largura permite conceber máquinas de facto muito compactas e muito estreitas. Depois, a reforçar esta sensação de quase brinquedo, temos um guiador também relativamente estreito para aquilo que são os padrões normais de uma Naked e que, face à posição da mesa de direção superior, apresenta uma altura pouco significativa. Se associarmos esta posição do guiador à altura do assento e à posição dos pousapés, temos então uma posição de condução típica de uma Naked, mas que tem um certo apelo desportivo, de modo que seguimos com o tronco ligeiramente inclinado para a frente, mas sem sobrecarregar em demasia os braços, nem obrigar a que as pernas circulem numa posição muito dobrada ou pouco natural. Os comandos apresentam uma leveza fantástica. Tanto a embreagem, com acionamento por cabo, como o acelerador, que recordo tem controle eletrónico, como a própria manete que comanda o travão dianteiro, que está ligada a uma bomba Brembo, possuem um tacto estupendo. E ambas as manetes são ajustáveis, o que permite regular a sua posição e a folga em função daquilo que é o nosso estilo de condução ou as nossas necessidades. Claro está, sendo uma Naked, e apesar da presença da pequena carnagem de farol, não podemos ter qualquer tipo de veleidades em termos de proteção aerodinâmica, mas também não é esse o caso. Quando utilizamos ou adquirimos uma moto com estas características, não estamos certamente a pensar que esse vai ser um problema, porque no fundo trata-se de uma opção muito pessoal. Depois destas primeiras impressões que revelam um excelente equilíbrio e muita facilidade em termos de comandos e de primeiro contacto e até de ergonomia, onde convém salientar a excelente taragem das suspensões, que possuem uma capacidade de leitura das pequenas irregularidades notável. O motor de 3 cilindros em linha é, no meu entender, um dos mais interessantes para a utilização em veículos de 2 rodas. Em primeiro lugar, porque garante, como referi anteriormente, dimensões muito compactas e por isso os desenhadores ou os projetistas que criam um novo modelo equipado com um propulsor com este formato têm muita liberdade, não só em termos de geometria do quadro, mas também para a colocação de todos os componentes auxiliares. Por outro lado, estes motores acabam por ser o melhor de 2 mundos, pois apresentam algumas das características em termos de entrega de potência binário que são comuns aos motores de 2 cilindros, especialmente a excelente capacidade para recuperação e aceleração em médios regimes, mas ao contrário destes, apresentam um funcionamento muito regular em baixa rotação, permitindo recuperar desde tão cedo quanto as 2000 rotações por minuto ou até antes, e em altos regimes tem uma capacidade estupenda para fazer rotação. Eu recordo que este motor apresenta potência máxima às 11.750 rotações por minuto e consegue, sem qualquer tipo de dificuldade, superar as 12.000, denotando de facto um excelente equilíbrio interno, muita regularidade de funcionamento, e tudo isto traduz-se numa ampla banda de utilização.
reparem que seguimos em sexta e já vamos a 50 km/h, cerca das 2500, rodamos o punho direito, a resposta é imediata, não há qualquer tipo de hesitação, de vibração, o motor não bate em baixa e segue agradavelmente. É notável a forma como este motor permite recuperar desde tão baixa rotação e depois se apresenta tão cheio em média, e depois, se quisermos explorar tudo aquilo que ele tem para dar em alta, temos então uma capacidade de resposta simplesmente notável. E o som é sempre excitante. Depois, devido à presença do Quick Shifter, que nos permite fazer passagens de caixa sem termos que recorrer à embreagem ou desacelerar, explorarmos este motor em alta e conseguirmos manter o motor sempre nos regimes superiores, fazendo uso destas passagens de caixa, digamos, diretas, obtemos um prazer de condução, uma sonoridade verdadeiramente excitantes. Com as suas dimensões compactas e um reduzido peso, a marca anuncia apenas 166 kg, a Street Triple permite-nos mudar de direção com uma facilidade estonteante. Temos um controle perfeito sobre a direção, a leitura do asfalto, como referi anteriormente, cortesia de ambas as suspensões, é perfeita, de modo que temos uma moto que, mesmo perante um ritmo mais agressivo, responde com muita estabilidade, com muita capacidade para colocar potência no chão, mas ao mesmo tempo transmite-nos segurança e muita leitura de tudo aquilo que se passa em ambos os eixos. Com apenas um dedo conseguimos controlar toda a dinâmica do veículo e mesmo quando é necessário efetuar travagens mais exuberantes, a força a exercer sobre a manete direita é sempre controlável e reduzida. A reforçar a faceta desportiva deste modelo, temos ainda que referir a utilização ou a montagem de série dos estupendos pneus Pirelli Diablo Supercore CSC, que garantem um nível de aderência notável e que não apresentam qualquer limitação para a utilização no dia a dia, mas também quem optar por utilizar este modelo num track day em pista não terá que se preocupar com a mudança dos pneumáticos, pois estes Super Corsa são senhores de uma capacidade desportiva de referência. Proposta por 12.550 €, esta versão RS da nova Triumph Street Triple é a proposta mais exclusiva dentro deste segmento do construtor britânico. A RS é, no fundo, a versão topo de gama deste modelo, que existe também numa versão intermédia, a Street Triple R, e ainda numa versão mais acessível, com um motor com apenas 660 cm3 e com 35 kW de potência, que permite aceder diretamente à carta de condução A2. Essa versão S custa 8.800 €, um valor bastante competitivo para este segmento. Sem desconsiderarmos esta proposta, esta versão RS, que é de facto a mais bem equipada, quanto a nós, a versão R, a intermédia, será aquela que nos parece mais equilibrada, pois apresenta um nível de prestações muito idêntico a esta RS. O motor tem, por exemplo, menos 5 cavalos apenas, 118 em vez dos 123 desta RS, e o equipamento ciclístico está praticamente ao mesmo nível, havendo apenas diferenças em termos de suspensões, não tendo um Öhlins atrás, a forquilha Showa também não é uma BPF,
e as pinças, apesar de serem Brembo monobloco de 4 emos e com montagem radial, não são estas exclusivas M50. Atualmente há uma procura tremenda pelas trail, de todas as capacidades, mas para quem pretende fazer uma utilização essencialmente citadina no dia-a-dia, as Naked de média capacidade, como esta Triumph, são uma excelente alternativa. E esta RS tem algo ainda a acrescentar, tem uma mais-valia de poder ser utilizada, por exemplo, em pista, em track days, para quem não pretende ter uma moto desportiva. Para isso a Triumph também propõe a Daytona, que tem, em termos de ciclística e de motor, as mesmas características desta Street Triple, mas assim conseguem ter uma máquina capaz de vos oferecer o melhor para o dia-a-dia, e se um dia forem para o circuito, de certeza que esta RS vos vai proporcionar um comportamento dinâmico de exceção. Depois, em termos práticos, temos um autêntico peso pluma de 166 kg, que permite uma facilidade de condução tremenda, muita agilidade, a própria distância entre eixos é bastante reduzida, portanto é extremamente fácil circular com esta moto no dia-a-dia. Em termos de consumo, obtivemos um consumo médio em torno dos 6 litros aos 100, portanto, tendo o depósito de 17,4 litros de capacidade, façam o consumo médio na casa dos 6 litros aos 100, temos aqui uma autonomia bastante superior a 200 km, o que permite circular no dia-a-dia sem qualquer tipo de limitação. Como referi há pouco, apesar das Naked atualmente não serem das motos mais pretendidas em Portugal, ao contrário do que sucede em muitos países da Europa, onde continua a ser o segmento mais vendido, o das utilitárias, digamos assim, mas para todos os que pretendem algo que seja versátil e que não tenha as dificuldades de acesso das trail devido à altura do assento e a um maior volume, de facto temos aqui uma Street Triple, uma Naked de média capacidade muito interessante. Para terminar, os nossos conselhos do costume, já sabem, pratiquem uma condução defensiva, e também gostaria de vos informar que nas nossas motos de teste utilizamos combustíveis BP Ultimate, o melhor combustível para a sua moto e ao melhor preço para os sócios do ACP, que beneficiam de um desconto adicional sobre estes combustíveis Ultimate. Depois, informar ainda que o ACP possui um interessante serviço de assistência em viagem, que permite a reparação da sua moto no local da avaria, ou então, num concessionário à vossa escolha, o ACP suporta o custo da mão de obra num valor limite até 400 €. Adicionalmente, o ACP possui um novo serviço dedicado aos pneumáticos da sua moto, onde, em caso de furo ou destruição, o ACP compromete-se a fazer a reparação desse mesmo furo ou a própria substituição do pneu no local onde sofrer esse incidente. Já sabem, tudo sobre o maravilhoso mundo do motociclismo em shiftgear.bike.